Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 31 de janeiro de 2020. Há 75 anos, prisioneiros do campo de Auschwitz-Birkenau eram libertados. O mundo lembrou, nesta segunda-feira 27, os 75 anos da libertação dos prisioneiros do campo de Auschwitz-Birkenau por tropas da União Soviética, o local da execução covarde e brutal de mais de 1 milhão de seres humanos, a maioria, judeus. 75 anos atrás, quando o exército soviético pôs fim ao maior genocídio de massa da história, ocorrido num único lugar, o mundo começaria a conhecer os horrores de Auschwitz, na Polônia. Nesta segunda-feira 27, vazio, o campo de concentração parece ainda mais horripilante. As suas paredes geladas lembram o sofrimento de cada vítima que passou por lá. As grandes chaminés das câmaras de gás, onde pessoas foram brutalmente assassinadas, tocam profundamente. Na entrada, a frase cínica provoca ainda mais indignação: o trabalho liberta. Nesta segunda, líderes mundiais e sobreviventes da perseguição nazista se reuniram no local para homenagear os 6 milhões de judeus mortos durante o Holocausto. No complexo de Auschwitz e Birkenau, 1,1 milhão de pessoas, a maioria de judeus, foram assassinadas. Entre as vítimas também havia ciganos, homossexuais e prisioneiros de guerra. Jadwiga tem 75 anos. Nasceu em Auschwitz, pouco antes da libertação. Ela conta que estava no colo da mãe, quando um soldado alemão retirou as duas da fila da câmara de gás. A sobrevivente Vera Grossman, junto com a irmã gêmea, foi submetida a experimentos de laboratório quando tinha 6 anos de idade. Aos 95 anos, ela repete, como se ainda fosse difícil acreditar: eu venci. Estou aqui, olhem para mim. O campo de concentração de Auschwitz foi criado pelo governo do Terceiro Reich alemão, em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial. Depois de invadir a Polônia, a Alemanha de Adolf Hitler fez tantos prisioneiros, que não tinha onde colocá-los. Então abriu o complexo com 3 campos de trabalho forçado e de extermínio. Os líderes da Polônia e de Israel puseram coroas de flores no monumento de um lutador da resistência polonesa, que voluntariamente foi a Auschwitz. A sua missão era enviar mensagens secretas aos aliados. Mas não foi uma homenagem silenciosa. Os presidentes de Israel e da Polônia pediram o fim do revisionismo histórico, referindo-se aos últimos comentários do presidente da Rússia, Vladimir Putin, que pediu à Polônia que compartilhe a responsabilidade pela Segunda Guerra Mundial. Em dezembro, Putin declarou que a Polônia, invadida pela Alemanha nazista em 1939, tinha sido conivente com os planos de anexar partes da Checoslováquia, sua vizinha do sul. O presidente de Israel, Reuven Rivlin, pediu que a história seja feita pelos historiadores e que, para os políticos, fique a responsabilidade de projetar o presente e o futuro. A data foi lembrada em várias partes do mundo: na Rússia, nos Estados Unidos e na França, onde o presidente Emmanuel Macron pediu esforços para combater o antissemitismo, que está crescendo em muitos países. No domingo 26, o Papa Francisco também suplicou ao mundo que não deixe algo assim acontecer de novo. Nunca mais.
Sueli Caldas Schubert conta que em 10 de julho de 2011, a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, comemorando os 25 anos de sua fundação, recebe a visita do médium e orador baiano, Divaldo Pereira Franco. Divaldo, a seguir, tem a palavra e explica, a seguir, que fará um pequeno relato de sua viagem à Europa, nos meses de maio e junho de 2011. Após narrar alguns aspectos de seu labor doutrinário em alguns países, passa a expor a experiência que vivenciou ao conhecer o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Divaldo explana então, sobre sua ida a esse local, onde milhões de pessoas foram mortas. Ressalta o fato de ter tido uma percepção espiritual do ambiente, sua emoção, ante a captação dos sofrimentos, daqueles que ali foram cruelmente exterminados. Comove, igualmente, o público ao relatar o caso do rapaz alemão, Ermüller, que um rabino diariamente cumprimentava de maneira cordial, e que, mais tarde se transformou num dos algozes nazistas. O gesto amigável do rabino veio a repercutir anos depois, quando foi levado como prisioneiro para o campo de concentração, onde Ermüller apontava os que deveriam morrer. Reconhecendo o rabino saudou-o como nos velhos tempos e, ao ouvi-lo, o agora soldado implacável, salvou-lhe a vida. Na parte final, Divaldo refere-se ao grupo de adolescentes que veio de ônibus, com alguns adultos, conhecer o campo de Auschwitz. Todos eram portadores de necessidades especiais, com lesões físicas e mentais muito graves, sendo que a ambiência do local provocou terríveis sensações nos jovens. Alguns foram acometidos de crises convulsivas, outros gritavam e choravam. Diante da dolorosa cena, a mentora Joana de Ângeles explicou ao médium, que ali estavam alguns dos torturadores e algozes, de volta ao próprio local onde exerceram as atrocidades, hoje reencarnados, trazendo na consciência culpa dos crimes cometidos, expurgando no corpo físico as sequelas remanescentes do passado. Ao concluir sua explanação, o querido amigo Divaldo, com a lucidez e a bondade que lhe são peculiares, menciona a misericórdia do Pai, que proporciona aos seus filhos através da reencarnação, este abençoado ensejo de redenção das almas enfermas, a reconstrução de si mesmos, a fim de que prossigam a escalada evolutiva, em novos e felizes aprendizados. Suas palavras propiciaram suave e terna emoção aos que o ouviam atentamente, abrindo horizontes luminosos e plenos de esperança para todos os seres humanos. Por certo que dias melhores surgirão, não somente na vida das vítimas do Holocausto, mas também na vida dos algozes, pois fazemos parte da grandiosa família universal, que aos poucos estamos aprendendo a amar incondicionalmente, como Jesus nos ensina. A reunião foi encerrada com a prece proferida pelo querido amigo baiano, enquanto que do alto recaíam sobre o público dúlcidas vibrações como orvalho sublime. Terça-feira, 12 de julho de 2011. Reunião de desobsessão na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, sob a direção de Vitor Silvestre. O pequeno grupo reunido, nos minutos que antecedem ao início dos trabalhos, comenta a memorável visita de Divaldo Franco, a Nossa Seja, no domingo, dia 10/07, 2 dias antes, portanto. Na conversação que se estabeleceu, os participantes da reunião fizeram várias observações sobre o tema que Divaldo abordou, ao relatar sua experiência quando esteve no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Feita a leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo, a prece inicial foi proferida pelo dirigente. Algumas comunicações foram acontecendo.
Aproximando-se a parte final dos trabalhos, comunica-se um espírito, por meu intermédio, que relata o que aconteceu, no plano espiritual, enquanto Divaldo citava os horrores do Holocausto. Naquela manhã começou o espírito comunicante. Eu participei de uma assembleia das vítimas do Holocausto, de diversas nacionalidades, que fomos trazidos para esta casa a fim de assistir o relato que ele iria apresentar. Éramos um grande grupo. A finalidade de nossa presença relacionava-se com a necessidade que cada um sentia, intimamente, de compreender os motivos pelos quais tivemos que passar por tantos sofrimentos. Evidentemente que já havíamos sido informados a respeito. No meu caso, sendo judeu, as leis do Torá foram diversas vezes citadas, não só para mim, mas igualmente aos meus irmãos de raça. Entretanto, isso não aclarava suficientemente as nossas mentes, ávidas de explicações que nos acalmassem a ânsia de saber mais profundamente. Divaldo seguia relatando os detalhes do campo de concentração e a maneira como era efetuada a seleção dos que iam ser exterminados imediatamente à chegada e outros que seriam poupados para diferentes ocasiões. Não necessitamos de intérpretes para entendermos o que ele dizia, pois era como se houvesse tradução imediata. Neste momento em que transmito esta mensagem tenho alguma dificuldade com o idioma, mas estou conseguindo, com a ajuda superior. Grande número de prisioneiros, como no meu próprio caso, ia sendo levado às câmaras de gás, sem saber o porquê daquele terrível destino. Na verdade, a maioria seguia como gado indo para o matadouro sem ter noção do que viria depois. Quando nos demos conta da realidade, o horror que a todos invadiu foi enlouquecedor. Mas ali estávamos, naquela manhã, ouvindo o orador, de alguma forma refeitos das dores superlativas, do medo, da revolta, buscando respostas mais claras e tentando conceber como a misericórdia de Deus atuou sobre nossas vidas mesmo em tão dramáticas circunstâncias. Fomos cientificados que nem todos, porém, vivenciaram reações semelhantes às nossas. Soubemos que algumas vítimas das atrocidades tiveram outra compreensão do que padeceram, libertando-se das injunções sofridas e logo alçando voos para regiões mais altas. Entretanto, por outro lado, tivemos notícias de que muitos daqueles ali exterminados se transformaram em vingadores, dominados pelo ódio contra os algozes, que o sofrimento acarretou. A explanação, todavia, não terminou quando ele encerrou a reunião. Prossegue o comunicante. A partir daquele instante fomos sendo esclarecidos quanto aos pormenores para que tivéssemos um entendimento maior. 70 anos transcorridos até hoje é pouco tempo. Agora sabemos que séculos e séculos se passaram quando nos comprometemos perante a contabilidade divina. Fizemos parte de hordas cruéis de antigos povos bárbaros, devastando lares, destruindo famílias, incendiando cidades e vilas, pilhando e matando sem piedade para com adultos, crianças, velhos. Muitos de nós em outras épocas nos erigimos em seguidores de líderes considerados hediondos pela humanidade. Foi assim que soubemos que cada um escreve sua própria história, somos, pois, herdeiros de nós mesmos. Este entendimento abriu-nos perspectivas inteiramente novas, acalmando-nos as emoções e os sentimentos. Nosso grupo, do qual sou representante, foi informado que a presença de Divaldo ao campo de concentração de Auschwitz, hoje transformado em museu, para que os seres humanos jamais se esqueçam das terríveis ocorrências vividas naquele local por outros seres humanos, algozes e vítimas, desencadeou uma série de providências, articuladas pelos espíritos de luz, para esclarecimento de grande parte dos que ali foram exterminados, apegados que estávamos a ideias de revolta, rebeldia e ceticismo quanto à justiça de Deus. Portanto, os relatos que ele tem apresentado proporciona benefícios notáveis a inúmeros grupos, que são encaminhados, constituindo um nobre programa de aclaramento da verdade. Emocionado, o espírito agradece. Foi assim que um horizonte novo se abriu para nós, graças às explicações profundas que o espiritismo apresenta.
fomos envolvidos por um ambiente de amor e paz, que nos engrandeceu, porque até aquele dia cultivávamos a ideia negativa de nossa pequenez irremediável, como se nada mais restasse para cada um de nós. Igualmente passamos a sentir que Deus é Pai de todas as criaturas humanas, sem distinção de raça, sem rótulos religiosos ou qualquer separação. Portanto, agradecemos a esta casa que nos acolheu. Prossigam nesse caminho, tendo Jesus como guia, o qual também nos é grato seguir. A entidade se despediu, deixando-nos profundamente comovidos. Um profundo silêncio seguiu-se à comunicação do nosso querido irmão. Esta foi a crônica do amanhecer de 31 de janeiro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.